qual a chance de a gente ter a Terceira Guerra Mundial? Bom, existe uma frase que fala assim: para prever o futuro, basta olhar o passado. O passado nos diz muito e o passado se repete. Meu nome é Tiago Valência, eu sou do canal O Assessor. Aqui nós falamos sobre economia, política e investimentos. E eu vou falar para vocês se pode ou não acontecer uma Terceira Guerra Mundial. Acompanhe até o final. Bom, olhando para o passado, a gente vai ver que de 2.500 anos para cá, vamos pegar 500 anos antes de Cristo, nós tivemos cerca de 20 guerras, falando em guerras de grande abrangência, não guerras regionais, aí tivemos centenas, mas guerras de grande abrangência, começando há 500 anos antes de Cristo, com a guerra greco-persa. Depois passamos pelas guerras de Alexandre, as macedônicas, mongóis, cruzadas, as guerras de Napoleão, as napoleônicas, chegando até a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. E um dado muito curioso mesmo, é que 75% dessas guerras foram motivadas por expansão territorial ou conflitos econômicos. O restante foi religioso, foi de cunho religioso, entre outros fatores. Mas 75% expansão territorial ou conflitos econômicos. Não sei se vocês já enxergam algumas similaridades com o momento atual. Falando das duas mais recentes, das duas maiores, né, a primeira, que foi a mais sangrenta, ela iniciou por conta do assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, que era o herdeiro do trono austro-húngaro, e também por rivalidades imperialistas. Ele foi assassinado pelo membro do grupo nacionalista Mão Negra, que era sérvio bósnio, contra o domínio austro-húngaro. Isso aí desencadeou a Primeira Guerra Mundial. E aí, claro, quem fez mais alianças venceu a guerra. Na Segunda Guerra Mundial, tudo é mais conhecido aí, foi a expansão territorial nazista, também do Japão e Itália, porque eram conflitos regionais. A Alemanha começou invadindo a Polônia, a Itália, por outro lado, aqui da Europa, e o Japão, a Ásia. Então, começaram com conflitos regionais. E um fato interessante também, outro ponto interessante, desde a Primeira Guerra, lá 500 anos antes de Cristo, que eu citei, a greco-persa, até a Segunda Guerra Mundial, quem venceu a guerra foi quem teve o maior poder militar ou quem fez mais alianças. A guerra mais recente, a Segunda Guerra Mundial, a gente sabe que os aliados venceram a Alemanha porque fizeram mais alianças, estavam em maiores números, entre outros fatores. Então esse é um ponto muito importante. Olhando mais uma vez para o passado, as guerras começaram territoriais. Vamos olhar para o passado e olhar para o presente. As guerras começaram territoriais. O que nós estamos tendo hoje? Eu vou falar sobre isso. As guerras começaram por motivo de expansão territorial ou conflito econômico, na sua grande maioria, e algumas de cunho religioso, a minoria. O que nós estamos tendo hoje, só olhar, a gente já vai falar sobre isso. E venceu quem fez mais aliança ou quem tinha o maior poder militar. Porém, voltando para o momento atual, nós vivemos um outro mundo, o mundo da guerra nuclear. Nós tivemos a Guerra Fria, que foi uma guerra de tensão nuclear, porque você tinha duas potências que tinham armamentos nuclear, mas a guerra acabou não se consolidando. Foi uma guerra fria. Agora, comparando o passado com o presente, tá? Olhando para o que eu disse no passado, o que motivou as guerras, como elas surgiram. Hoje nós temos Rússia atacando a Ucrânia, querendo se expandir mais, de olho na Finlândia, de olho na Polônia. Nós temos a OTAN, que envolve inclusive a Polônia, os países da Europa, principalmente Inglaterra, Alemanha e França, apoiando. E os Estados Unidos, que até então estavam apoiando. Não está mais. Então nós temos essa guerra. Nós temos a guerra entre Israel e Hamas, indiretamente Irã e Síria, tá? Naquela região, cunho religioso. Nós temos
a tensão que sempre existiu entre as Coreias, ali na Ásia, e China e Taiwan, China querendo Taiwan. Muitos falam que, será que China vai invadir Taiwan? Não é se, é quando ela vai. E temos agora os Estados Unidos falando em Canadá, Groenlândia, querendo esses países. Então, olha só, e o conflito econômico, Estados Unidos versus mundo, principalmente China, né? As tarifas de importação. Então, nós estamos tendo uma guerra comercial, nós estamos tendo uma tensão entre Estados Unidos, Groenlândia e Canadá, né? Pelo que o Trump falou, isso aí pode ser só falácia. Nós temos outra guerra, Rússia e Ucrânia, e de olho em Polônia, Finlândia, entre outros países. Nós temos China, Taiwan, nós temos as Coreias, nós temos tensões no mundo todo. Nós temos guerras comerciais e guerras regionais no mundo todo, com interesse em expansão territorial ou expansão econômica, principalmente China e Estados Unidos. Então, olha o passado e olha o presente. É claro que sempre pode ser feito um novo futuro, mas as evidências são grandes. Agora, se acontecer uma terceira guerra mundial, acaba o mundo. Porque hoje a guerra se trata mais de quem tem mais poder de ogivas nucleares do que tem poder militar, de exército, tamanho de exército. Hoje é outro mundo, é completamente diferente. A Rússia tem cerca de 6 mil ogivas, os Estados Unidos quase 6 mil ogivas, o restante não tem nada. Então nós temos duas potências. Depois nós temos a China, que a China está se tornando uma grande potência militar. Em números nem se fala, em números de exército. Então nós temos três potências que, se as três entrarem em conflito, um abraço. O que tem de ogivas nuclear aí no mundo destrói o planeta Terra 30 vezes. Então, é muito difícil acontecer uma terceira guerra mundial de fato. Tá? De fato, entre Estados Unidos, China e Rússia. Porém, pode surgir uma nova ordem mundial, onde você vai ter três grandes líderes: Estados Unidos, Rússia e China. E a União Europeia, que é a mais fraca dessas quatro potências. Vamos falar em quatro potências: União Europeia, China, Rússia e Estados Unidos. Porque o interesse é em território e na economia, expansão econômica. Quem tem mais poder aqui? Estados Unidos, Rússia, China e União Europeia. O restante não tem poder nenhum. Então, pode ser que surja uma nova ordem mundial com Estados Unidos, não dominando as Américas, mas os Estados Unidos responsável pelas Américas. Rússia e leste europeu, a Europa, União Europeia, continua ali, e a China se expandindo um pouco mais com a Ásia. Não vou citar ali Japão, acho que o Japão vai ficar mais Estados Unidos, e as Coreias ali, pô, a Coreia do Norte tem um louco lá, mas não tem nem o que falar, né? Para dizimar ali se eles fizerem alguma besteira, enfim. Mas eu acredito que uma terceira, e aí é uma opinião minha, a gente está analisando, você analisa os dados e os fatos aí, tire suas próprias conclusões, mas o fato está muito mais para surgir uma nova ordem mundial do que uma terceira guerra mundial. E se você gostou desse vídeo, eu tenho mais dois aqui para você, um que fala sobre para onde o Brasil pode ir, para o buraco, pode quebrar, e as similaridades do Brasil, olhando o passado, né, mais uma vez, comentando o passado, o que pode acontecer no futuro com o nosso país aqui. Ó. Esses dois vídeos, e não se esqueça, curta, se inscreva no canal, ative as notificações, comente, compartilhe, ajude a levar informação aí para a população. Muito obrigado, um grande abraço.